Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Em 1412, Jan van Langestedt alojou-se numa hospedaria mais ou menos distante da cidadezinha de Herentals. O homem era um ladrão que roubava objetos sagrados das igrejas e depois os revendia por toda a Europa. No dia seguinte da sua chegada a Herentals, foi ao vilarejo de Poederli. Entrou na igreja e, sem que ninguém percebesse, roubou o cálice e o cibório, com 5 hóstias consagradas dentro. Enquanto caminhava rumo a Herentals, na zona conhecida como The Edge, sentiu que uma força misteriosa lhe impedia de continuar o seu caminho. Quis então jogar as hóstias no rio, e por mais que tentasse, não conseguia. Desesperado, Ian tentou escondê-las num campo, mais precisamente numa grande toca de coelhos. Como correu tudo bem, Ian pôde regressar tranquilamente a Herentals. Enquanto isso, o juiz da cidade, Gilbert de Pape, já tinha começado as buscas para descobrir quem tinha roubado a igreja de Poederli, e entre os suspeitos estava Ian. A polícia revistou a sua bagagem e encontrou o cálice e o cibório. Ian então confessou tudo, exceto que havia jogado fora as hóstias. Foi condenado à forca imediatamente. Quando Ian estava no palanque, um sacerdote animou-o a confessar-se, para salvar a sua alma, e foi assim que ele confessou completamente a sua culpa, indicando inclusive o lugar onde tinha escondido as hóstias roubadas. O juiz suspendeu a execução e ordenou que Ian mostrasse o lugar exato onde tinha deixado as partículas. Foram então ao campo, seguidos por uma multidão. Assim que chegaram lá, viram as hóstias radiantes dispostas em forma de cruz. Elas estavam intactas apesar de terem passado a noite ao ar livre. Em seguida, uma parte das hóstias foi levada em procissão a Herentals e outra parte a Poederli, onde ficou até o século XVI. No dia 2 de janeiro de 1442, o milagre foi declarado autêntico pelo magistrado de Herentals, e no lugar onde as hóstias foram encontradas, construiu-se uma pequena capela que recebeu a visita de numerosos prelados, entre eles Jean Malderos, bispo de Anversa, e o Papa Bento XIV. A filha de João de Luxemburgo, Elisabeth van Gorlitz, financiou a ampliação da capela, que posteriormente foi transformada em santuário.